Pessar. Diga comigo assim, Pessar. O que significa a palavra Pessar? Páscoa. Páscoa quer dizer passar por cima. Passover, passar por cima. Foi quando o anjo passou no Egito, levando morte aos primogênitos. Mas onde havia, não é, o sangue do cordeiro nos umbrais das portas, ali não entrou a morte. Então houve grande choro no Egito, porque o anjo passou por cima, não é, para libertar o seu povo. Foi a última, foi a derradeira praga, para que Faraó deixasse os filhos de Israel saírem do Egito. Então essa expressão aqui, Deus se lembrou, ou lembrei-me da minha aliança, será que dá a impressão para nós de que Deus se esquece? Deus se lembrou. Será que algo é apagado da memória de Deus, irmãos? Não. Deus não é como nós. Deus não se esquece, Deus é onisciente. Deus não é como nós. Por exemplo, antes do Covid, a minha mente já estava dando sinais de esquecimento. Já não era uma mente tão viva como era. Mas depois que eu tive Covid 2 vezes, a minha mente parece que foi muito mais afetada. Eu já não me lembro de datas, já não me lembro de nomes, já não me lembro de situações, já não me lembro de referências. Porque a nossa mente, ela tem sim, não é? Ela tem essa probabilidade de quanto mais experientes vamos ficando, mais a nossa mente fica cansada. Mas Deus não tem esse problema, porque o nosso Deus, Ele não se esquece de nada. O nosso Deus é pleno em si mesmo. O nosso Deus, Ele é perfeito. O facto da palavra do Senhor diz que Deus se lembrou, tem a ver com o tempo do cumprimento das suas promessas. Quando o Senhor fala, lembrei-me da minha aliança, Ele estava dizendo, é hora, é o tempo de eu cumprir as minhas promessas na vida do meu povo. E eu louvo a Deus por isso, irmãos. Quantas vezes as pessoas podem parar e perguntar-se assim, mas e quando a Bíblia fala que Deus se esquece dos nossos pecados? Que Deus não se lembra mais dos nossos pecados? É verdade, a Bíblia fala isso várias vezes, não é? Mas olha que coisa interessante em Isaías 43, 25. O Senhor diz assim, eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim. E dos teus pecados não me lembro. Diga assim, e dos teus pecados não me lembro. Agora olha o que Deus fala logo a seguir. Faze-me lembrar. Faze-me lembrar, entremos juntos em juízo. Conta as tuas razões para que te possas justificar. Mas, irmãos, Deus falou que não se lembra, mas agora disse me lembra. Como é que pode ser isso? Deus se lembra ou Deus não se lembra? Bom, o que a palavra do Senhor está nos ensinar é que Deus, quando perdoa, não dá uma amnésia. Deus não tem amnésia. Deus nunca se esquece. Mas o que a palavra do Senhor está nos dizendo é que quando Deus perdoa, Ele realmente perdoa. Ele purifica, Ele justifica, Ele transforma, irmãos. Deus, quando perdoa, é como se Ele estivesse esquecido realmente. Porque Paulo fala em Romanos 8:1 que agora, pois, já não há condenação para aquele que está em Cristo, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, se não há mais condenação, é como se Deus realmente tivesse se esquecido. Aí o Senhor vem e diz, Moisés, eu lembrei-me da minha aliança. Irmãos, é como se Deus estivesse falando assim para Moisés. Moisés, eu sempre me relacionei com o homem por meio de alianças. E agora chegou o tempo de eu cumprir as minhas promessas. Esse é o tempo oportuno de eu fazer aquilo que eu prometi a Abraão lá atrás. Eu prometi a Abraão que a sua descendência peregrinaria no Egito por 400 anos. E agora chegou o tempo de eu libertar o meu povo. Agora chegou o tempo de eu cumprir a minha promessa. E eu me lembrei da minha promessa e eu desci para livrar o meu povo. Deus não chega atrasado, irmãos. Fale para a pessoa que está do seu lado assim, Deus não chega atrasado.
Diga assim, Deus é pontual. Às vezes nós achamos que Deus está atrasado. Às vezes nós achamos que Deus já se esqueceu daquilo que Ele nos prometeu. Muitas vezes não parece que nós estamos vivendo assim. Deus se esqueceu de mim. Deus está atrasado porque o meu relógio está correndo. O meu relógio cronológico está correndo. Parece que Deus não se lembra mais daquilo que me prometeu. Deixa eu dizer uma coisa para você, o Deus que você serve, se Ele se chama Jesus Cristo, Ele não chega atrasado, Ele é pontual. No momento certo, Deus vai se lembrar daquilo que prometeu, Ele vai cumprir aquilo que Ele falou, porque Ele vela pela sua palavra para a cumprir. Deus não mente, Deus não muda, nele não há mudança, não há sombra de variação. E no momento oportuno o Senhor vai chegar para você e vai dizer, meu filho, eu me lembrei da minha aliança contigo. E quando eu falo, eu crio. Quando eu falo, eu abro os céus. Quando eu falo, eu curo. Quando eu falo, eu promovo todas as situações para que a bênção aconteça na sua vida. Calma, espera. Deus cumpriu a sua promessa na vida de Israel. Deus vai cumprir a sua promessa na sua vida. Deus vai cumprir a sua promessa na vida desta igreja. Deus vai cumprir a sua promessa no seu ministério, porque Ele é Deus que zela pela sua palavra. No momento oportuno, o Senhor vai olhar para você e vai dizer, haja cura, haja porta aberta, haja libertação, haja honra, haja. Esse é o nosso Deus, Ele é Deus de aliança. E Deus sempre se relacionou com o homem por meio de alianças, irmãos. Não há outra forma de Deus se relacionar conosco a não ser por meio de alianças. Por exemplo, no Antigo Testamento, a palavra aliança vem do hebraico berit, e ela é usada 285 vezes. E no Novo Testamento, a palavra grega de ateque aparece 30 vezes. O que é uma aliança? Uma aliança é um pacto entre duas partes na forma de um contrato. No nosso contexto, não é? Um acordo assinado entre duas partes é o que mais se assemelha à aliança bíblica. E quando nós entramos em aliança, nós entramos em acordo. Não é? Alguém estabeleceu lá os termos do acordo. E Deus fez uma aliança conosco, tem feito e desenvolvido, não é? E se relacionado desde o começo da história por meio de alianças, e foi Ele quem estabeleceu os termos dessas alianças. E na Bíblia há dois tipos de alianças. Uma aliança é incondicional. Diga comigo, incondicional. O que é uma aliança incondicional? O homem querendo ou não, o homem obedecendo ou não, Deus vai cumprir aquela aliança. Mas há também a aliança que é condicional. Deus vai cumprir a sua parte na aliança se o homem fizer a sua parte primeiro. Quantas vezes nós lemos na palavra, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Se diligentemente ouvires a voz do teu Deus, essas bênçãos virão sobre ti, sobre a tua descendência. Não é? Se são as alianças condicionais. Então, desde a criação até hoje, a era em que nós estamos vivendo, o Senhor tem se relacionado por meio de 8 alianças. 8 alianças estabelecidas por Ele. E a primeira aliança, irmãos, foi a aliança do Éden, a aliança edênica. E a aliança do Éden, ela foi condicional. Porque Deus disse para Adão que se ele obedecesse aquilo que ele estava lhe dizendo, ele viveria eternamente. Ele seria abençoado. E em Gênesis 2:15, olha como é que essa aliança foi estabelecida. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás.
porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, a desobediência, a rebeldia e a independência de Adão e de Eva colocaram-nos a todos debaixo de maldição. Porque eles eram os primeiros representantes, não é, da humanidade. E nessa aliança, Deus disse que as suas bênçãos dependeriam da fidelidade do homem. E o homem, como ele foi infiel a Deus, ele quebrou essa aliança. Não somente agora o homem foi acometido de morte física, mas também de morte espiritual. Então, a primeira aliança, a aliança do Éden. A segunda aliança, a aliança adâmica, a aliança que Deus fez com o próprio Adão. E essa aliança adâmica é uma aliança incondicional. E olha o que o Senhor fala para Adão, nessa aliança incondicional, que é a aliança adâmica, em Gênesis 3,14. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isso, maldita serás mais do que toda a fera, e mais do que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E a Adão disse: porquanto deste ouvidos à voz da tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Como Adão foi o nosso primeiro representante, as consequências da quebra dessa aliança adâmica, elas permanecem até hoje, irmãos, em nossos dias. Todo homem está debaixo das consequências dessa aliança, que foi quebrada no Éden. Mas louvado seja o nome do Senhor, que essa aliança aqui quebrada, ela não trouxe só consequências, mas a primeira promessa da vinda do Messias, a primeira promessa da vinda de Jesus, o Filho de Deus. Quando o Senhor fala para a serpente: da semente da mulher virá aquele que vai esmagar a tua cabeça. Tu lhe ferirás o calcanhar e ele te ferirá a cabeça. O que o Senhor Deus estava fazendo ali naquela aliança? Estava dizendo: haverá solução para o problema do pecado. Haverá novamente reconciliação para o homem que tornou-se inimigo de Deus. E essa solução é a vinda do Messias, a vinda do Filho de Deus, profetizado 4.000 anos antes dele chegar. Louvado seja o nome do Senhor. A terceira aliança que o Senhor fez também foi uma aliança incondicional, aliança noética. Aliança que Deus fez com Noé e os seus descendentes. O Senhor fez essa aliança logo depois do dilúvio. O que o Senhor falou para Noé depois que o dilúvio, não é, parou? E eles conseguiram sair da arca. Veio um arco no céu, que nós conhecemos como arco-íris. Aquelas cores daquele arco são as cores das vestes de Jesus, quando você lê lá Apocalipse capítulo 4. E o Senhor fala: o meu arco eu coloco nas nuvens. E esse arco é sinal da minha aliança para com o homem. E nessa aliança, em Gênesis 9:9, o Senhor diz assim: eis que eu estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência depois de vós. E eu convosco estabeleço a minha aliança, que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e que não haverá mais dilúvio para destruir a terra.
E disse Deus: este é o sinal da aliança que ponho entre mim e vós, e entre toda a alma vivente que está convosco por gerações eternas. O meu arco tenho posto nas nuvens. Este será por sinal da aliança entre mim e a terra. E acontecerá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra, aparecerá o arco nas nuvens. Então me lembrarei da minha aliança, que está entre mim e vós, e entre toda a alma vivente de toda a carne. E as águas não se tornarão mais em dilúvio para destruir toda a carne. E estará o meu arco nas nuvens, e eu o verei, para me lembrar da aliança eterna entre Deus e toda a alma vivente de toda a carne que está sobre a terra. O que o Senhor está dizendo aqui é que nós não precisamos de nos preocupar quando acontecem tsunamis, quando acontecem cheias, enchentes, desabamento de terras por causa das chuvas, porque o mundo não vai acabar com água. Acabou na época de Noé. Deus começou uma raça de novo com Noé e os seus 3 descendentes, Sem, Cão e Jafé. E o Senhor prometeu: nunca mais a terra será toda destruída por água. Sim, há locais que acontecem desgraças, não é? Catástrofes naturais, e cidades inteiras são dizimadas. Mas o dilúvio ele não foi parcial, irmãos. O dilúvio na época de Noé foi mundial. Onde havia o ser humano, o dilúvio chegou lá. E o Senhor está dizendo que nunca mais a terra toda será destruída por água, mas a terra será destruída por fogo, não é? Então nós vemos que Noé, ele foi descendente de Adão, o primeiro homem, por meio do seu filho Sete. E aqui vem a terceira aliança. Agora a quarta aliança foi uma aliança também muito importante, que é a aliança abrâmica. A aliança que Deus fez com Abraão é uma aliança incondicional. O Senhor falou: Abraão, você vai ser pai de multidões, você vai ser pai de nações, reis sairão de ti, eu vou te abençoar muitíssimamente. Mas sabe o que mais importante dessa aliança? O mais importante dessa aliança é que Deus formaria um povo para a sua glória através de Abraão, e que desse povo viria o Messias, descendente de Abraão, descendente de Davi, descendente da tribo de Judá. E o Senhor fala no capítulo 12, versículo 3 de Gênesis para Abraão: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Sabe como é essa aliança aqui com Abraão? Ela foi selada? Ela foi selada pela circuncisão. A circuncisão, irmãos, ela vem antes da lei. Assim como dízimos vêm antes da lei. Tantas coisas, não é, que nós conhecemos hoje, que estão na lei de Moisés, vieram antes da lei. Você sabia que na época de Abraão foi que Deus, não é? Ele, na sua aliança poderosa e tremenda, ele já revelou Jesus através do pão e do vinho. Quando Abraão chegou em Jerusalém, por isso que quando Jesus chegou em Jerusalém, ele chora. Porque os maiores acontecimentos da história bíblica aconteceram em Jerusalém. As pessoas chegavam em Jerusalém se alegrando, saltando, indo para as festas. Quando Jesus chega em Jerusalém, não acontece isso com ele. Jesus não se alegra, Jesus não pula, Jesus não dança, Jesus chora. Jesus chorou sobre a cidade. E provavelmente ele deve ter se lembrado que lá no começo da história, quando Abraão chegou em Jerusalém, veio encontrar-se com ele um homem chamado Melquisedeque, que era o rei da cidade de Jerusalém. Melquisedeque, diz a Bíblia, que ele era rei, sacerdote, juiz. Chamado de rei de Salém, rei de paz. Não tinha genealogia. Nós vemos a história de Melquisedeque acontecer do nada. A Bíblia não fala o nome dos seus pais, não fala de onde ele vem, não fala para onde ele foi. Então, por isso que a Bíblia diz em Hebreus, né, também trazendo ali o que o salmista Davi profetizou, que o Messias
sacerdote não segundo a ordem de Levi, mas segundo a ordem de Melquisedeque. Porque Melquisedeque era um símbolo de Cristo, era um tipo de Cristo, não é? Que também é eterno, não tem genealogia, não é? Como Deus. Então, irmãos, isso é tremendo. E quando Melquisedeque vai se encontrar com Abraão, o patriarca da fé, não é? O pai da fé, ele profeticamente leva duas coisas. Para ele, lá em Jerusalém, leva pão e leva vinho. Por que ele não levou tâmaras? Por que ele não levou peixe? Por que ele não levou um outro tipo de comida? Mas ele levou pão e ele levou vinho. Porque ali, Melquisedeque estava profetizando que naquele lugar, Deus providenciaria também o pão vivo que desceu do céu, que derramaria ali o seu sangue para nos resgatar. E naquele lugar, irmãos, onde Melquisedeque se encontrou com Abraão, foi o lugar em que Deus disse: Abraão, sacrifica o teu filho, o teu único filho a mim. E naquele lugar, Abraão profetizou: meu filho Isaque, não te preocupes com esse sacrifício, porque Deus providenciará para ele mesmo o cordeiro. Você acha que aquela profecia de Abraão foi sobre aquele cordeirinho que apareceu nos arbustos preso? Não. Jesus disse muitos anos depois, quase 2000 anos depois de Abraão: Abraão viu o meu dia e se alegrou. Como é que Abraão viu o dia do Senhor e se alegrou? Quando ele pôde declarar: meu filho, Deus providenciará nesse lugar o cordeiro para ele mesmo. Aquela semente da mulher prometida em Gênesis 3,15. Ele vai vir, ele vai ser não a semente do homem, ele vai ser a semente da mulher e vai esmagar a cabeça da serpente. É certo que ele terá o seu calcanhar ferido, é certo que ele sofrerá, é certo que ele suará gotas de sangue, mas a verdade é que na cruz do Calvário, quando ele declarar: está paga a dívida, ele vai pisar na cabeça da serpente. Pisou na cabeça da serpente. E quando Jesus entra no inferno para tomar as chaves da morte do inferno, porque antes de Jesus a morte reinava, Satanás dominava. Mas aí Jesus vai lá, irmãos, Pedro fala que enquanto ele estava no seio da terra, ele foi lá no inferno, tomou as chaves da morte do inferno. Provavelmente quando Jesus chegou lá, a cabeça do diabo já estava meio esmagada, né? O meu primeiro pastor sempre dizia: não tenha medo do diabo, irmão. A cabeça dele já foi quebrada. O que está fazendo movimento é só o rabo. A serpente, sabe quando você pisa na cabeça da serpente, mas continua ainda, não é? Fazer movimento é só o rabo, porque a cabeça já está esmagada. Assim é o que aconteceu com o diabo. Então, naquele lugar, quando Abraão olha para trás, quando ele vai imolar o filho, ele ouve a voz do Senhor dizendo: não faças isso, Abraão. Agora eu sei que tu me amas, agora eu sei que tu me temes verdadeiramente. E ele olha para trás, ele vê um cordeirinho, ele profetizou. E realmente ali, literalmente, o Senhor providenciou um cordeiro para substituir Isaque naquele altar. Mas 2000 anos depois, realmente o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, não é o Cordeiro que cobre o pecado, mas é o sangue do Cordeiro que remove o domínio do pecado de sobre o homem. Ele foi providenciado nessa aliança tremenda e poderosa, que foi selada com a circuncisão de Abraão e da sua casa. E nós estamos inseridos nessa aliança, irmãos. Porque Paulo fala aos Gálatas que todos quantos são filhos de Deus, todos quantos estão em Cristo, são filhos de Abraão na fé e herdeiros com ele das mesmas promessas. Então, as promessas que Deus deu ao nosso pai Abraão nessa aliança abrâmica, elas são nossas promessas também. E a quinta aliança, uma aliança condicional, foi a aliança mosaica.
A aliança que Deus fez através de Moisés, não é? Na lei, lá em Êxodo 20, a partir de Êxodo 20 até Êxodo 31, nós vamos ver Deus dando toda a lei para Moisés. Aquilo ali é a aliança que o Senhor selou lá no Sinai. Aliança em que o Senhor trouxe os seus mandamentos, 613 mandamentos da lei de Moisés. Leis morais, que são os 10 mandamentos, leis civis, leis culinárias, leis familiares, leis sociais, não é? Leis dos rituais. O Senhor deu a lei ali para Moisés, que serviu como um condutor para nos trazer a Cristo. Deixa eu dizer uma coisa para você. A lei de Moisés expirou no Calvário. Mas a lei moral de Deus, ela não expirou. Os 10 mandamentos são a lei moral de Deus. E nós precisamos de observá-los, irmãos. Ah, mas o fim da lei é Cristo, eu já não tenho mais de obedecer nem os 10 mandamentos, porque os 10 mandamentos são a lei de Moisés. Antes da lei moral ter sido escrita e oficializada, não é, moralmente e eticamente por Moisés, já existia, antes de Moisés. Então, essa aliança, ela foi condicional, porque o Senhor disse, se o meu povo obedecer, se o meu povo ouvir a minha lei, o meu povo será abençoado. Se não, não vai ter bênção, não é? E a 6ª aliança, a aliança israelita. Alguns chamam de aliança palestina, mas não existe a palavra Palestina. Ah, eu vou aonde? Vou na Palestina. Não tem Palestina. É a terra de Israel. Palestina foi o nome aí que quiseram dar, não é? Para aqueles que vivem depois da faixa de Gaza para lá, Palestina. Mas você sabia que o nome Palestina vem de Filístia? Os filisteus são os palestinos. Está tudo ligado. Mas essa aliança aqui foi uma aliança incondicional, que Deus deu aos filhos de Israel. Israel, literalmente, como nação. E nessa aliança, o que o Senhor disse para o seu povo? Eu vou levar vocês para uma terra que mana leite e mel. Eu vou destruir os inimigos de vocês. E essa aliança, ela é incondicional até hoje. E até hoje nós temos visto Deus cumprindo essa aliança, irmãos. Porque até hoje, judeus de várias nações têm voltado para a sua terra, para a terra de Israel. Até, por exemplo, não é, muitos aviões são trazidos, né, fretados, para trazer até os etíopes, os judeus etíopes, da Etiópia para Israel. Você pensa que você vai ver só judeu com o nariz comprido, o queixo um pouquinho comprido, cabelo longo, lisinho? Não. Há muitos judeus negros. Até isso Salomão foi terrível, né? Porque, segundo conta a história, Salomão, ele teve um relacionamento com a rainha de Sabá. E aí começou, então, essa descendência aí, etíope, né? Judeus descendentes de Salomão e da rainha de Sabá. Pronto. Não bastou ter 1000 mulheres, né, irmãos? Teve 700 esposas, 300 concubinas. Ainda teve lá o caso com a rainha de Sabá. Mas pronto, isso fica para outro dia, para outro estudo. Talvez um estudo da escola bíblica, né? A 7ª aliança foi uma aliança importantíssima, que foi a aliança davídica. A aliança que Deus fez com Davi foi uma aliança incondicional. O que Deus falou para Davi nessa aliança incondicional? A tua dinastia será para sempre. O que é uma dinastia? É uma sucessão de reis pertencentes a uma mesma família. Quando Deus disse assim, Davi, a tua dinastia durará para sempre, Deus estava dizendo, nunca vai haver um golpe de Estado, nunca vai haver a quebra de uma dinastia. Quando nós olhamos, por exemplo, o reino do norte, o reino de Israel, né, depois do
do reinado de Salomão, por causa do seu pecado de idolatria, de perversão moral e espiritual, o reino foi dividido em dois: reino norte e reino sul. O reino do norte, o reino de Israel, teve várias dinastias. Vários reis foram mortos e outros tomaram lugar. Outros que não eram da mesma família, da mesma linhagem. A dinastia foi quebrada. Mas na tribo de Judá, lá embaixo, Judá, no reino do sul, não teve uma quebra da dinastia. Houve uma mulher endemoniada, terrível, parente da Jezabel. Ela tentou destruir a dinastia de Judá, porque o diabo não queria que o Messias viesse. E ele conhecia a aliança davídica. Ele conhecia que o Messias seria da tribo de Judá, seria descendente de Davi e que a dinastia duraria para sempre. Então ela tentou, ela foi lá e matou toda a família real. E ela achou que não tinha sobrado nenhum. Mas a ama do menino pegou o menino Joás. Gente, que coisa tremenda. Ela escondeu o menino Joás, um bebê, que era da família real. E aquela mulher terrível achou que a dinastia tinha sido quebrada. O nome dessa mulher era Atalia. Mas quando o menino Joás tinha 7 anos, ele foi entregue. E ele começou a reinar com 7 anos de idade. Nunca a dinastia de Davi foi quebrada. E quem é que vai se assentar para sempre no trono de Davi? O Messias, Jesus Cristo. Foi isso que o anjo Gabriel falou para Maria. Esse que tu darás à luz será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e ele se assentará no trono de Davi, seu pai, e o seu trono não terá fim, o seu reinado não terá fim, será eterno. Então, essa aliança davídica, ela envolvia 3 coisas muito importantes, irmãos. Um trono eterno, um rei eterno, um reino eterno. Tanto o trono será um trono de justiça, o rei será um rei de justiça, o reino será um reino de justiça. Prometido a Deus, a Davi. Lá em 2 Samuel 7,16, diz assim a palavra de Deus para Davi: porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será firme para sempre. Uma aliança incondicional, porque Deus vai cumprir aquilo que Ele falou nessa aliança, querendo os homens ou não, obedecendo os homens ou não, Deus vai cumprir aquilo que Ele falou nessa aliança. E essa aliança, ela, na verdade, deu lugar à última aliança, que é a aliança que nós estamos vivendo hoje, que é a nova aliança. Coloca para mim o tema da mensagem, fazendo favor, Inês. Deus se lembrou. Nós estamos vivendo uma nova aliança, porque Deus se lembrou de nós. Essa aliança, ela é uma aliança incondicional. Essa aliança jamais será quebrada. Ela é mencionada diversas vezes no Antigo Testamento, e ela foi consumada através da cruz, através de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Jesus Cristo, Ele é o Messias prometido, desde a primeira aliança lá no Éden. E Ele veio para consumar essa nova aliança. Por isso que no dia, que Jesus estava ministrando a última ceia para os seus discípulos, com os seus discípulos, seria a noite em que Ele seria entregue, traído e entregue na mão dos religiosos, e que Ele seria preso. Ele fala para os discípulos, quando Ele pega o cálice: este cálice é o Novo Testamento, é a nova aliança no meu sangue. A nova aliança que o Senhor prometeu muitas vezes no Antigo Testamento, mas especialmente a palavra mais clara sobre a nova aliança, o Senhor prometeu através de Jeremias, no capítulo 31, verso 31. O Senhor diz assim: eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá.
não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Aliança, a nova aliança que o Senhor disse que faria, irmãos, olha quantos anos antes da manifestação de Jesus. Jeremias, ele veio mais ou menos 600 anos, talvez, 550, 600 anos antes de Jesus. E ele já promete, através dele, que o Senhor faria uma nova aliança. E não seria como aquela aliança mosaica que foi feita lá no Sinai. Porque aquela aliança do Sinai, a lei de Deus era gravada em tábuas de pedra. Mas agora o Senhor promete que não seria uma aliança externa, seria uma aliança interna, colocada no coração e gravada nas tábuas de carne do coração. A nova aliança é assim. Não tem a ver com o que é externo, tem a ver com o que acontece primeiro aqui dentro de nós. Na nova aliança, nós não andamos procurando ter reputação de bons crentes, de pessoas piedosas. Na nova aliança, nós queremos saber o que Deus vê aqui dentro. Como é que está o nosso relacionamento com Deus aqui dentro? Se a lei de Deus está gravada nas tábuas de carne do nosso coração, e se nós somos o seu povo ou não. E embora essa aliança nova, viva, poderosa, ela seja, irmãos, incondicional, ela também depende da nossa responsabilidade. Ela também depende da nossa obediência. Olha o que o autor de Hebreus, ele diz no capítulo 5, verso 8 e verso 9. Ainda que Jesus era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. E sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Então, Jesus, ele é a causa eterna da salvação para todos os que lhe obedecem. É muito importante nós sabermos o que a palavra do Senhor está dizendo, para nós não entrarmos na teologia, no ensinamento da hipergraça. Você pode pecar o quanto quiser, que Jesus já morreu por você e seus pecados não levarão você para o inferno. Você foi comprado pelo sangue de Cristo na cruz, pode pecar à vontade. Essa aliança é incondicional, é isso que a hipergraça prega. Viva do seu jeito, porque tudo que você precisa ser, Jesus já foi no seu lugar. Mas não é isso que eu estou lendo aqui na Bíblia. E sendo Jesus consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Meu Deus. Se eu não obedeço ao Senhor, se eu não obedeço os preceitos do Senhor, se eu não procuro viver uma vida piedosa de acordo com o que a palavra de Deus diz que eu devo viver, como é que eu posso declarar que sou salvo? Só porque Jesus morreu por mim e eu creio que Ele morreu na cruz? Não, irmãos, não vamos crucificar Jesus de novo. Não vamos menosprezar e desprezar o sangue da nova aliança. Vamos valorizar, vivendo em obediência a Deus, vivendo em obediência ao Senhor, declarando, mas vivendo essa palavra que está gravada não do lado de fora, não nas tábuas que podem ser visíveis a todos, mas aqui dentro, onde o Espírito Santo vê, que Ele está escrevendo cada dia mais essa história dentro de nós, seus preceitos, seus ensinamentos, suas leis dentro de nós. E essa nova aliança que o Senhor fala através de Jeremias, ela tem 4 realidades,
Quando nós lemos, né, o que o Senhor fala, eu trarei uma nova aliança, e 2 vezes ele fala isso através de Jeremias. Essas 4 realidades. Primeiro, eu queria que você repetisse comigo. A nova aliança é mais excelente do que todas as outras. Quantas alianças eu falei que Deus fez com o homem? 8 alianças. De 8 alianças, 2 eram condicionais. 6 incondicionais. Então, essa nova aliança que é incondicional, ela é mais excelente do que todas as outras. Segundo, diga comigo assim, a nova aliança é perfeita. As outras eram imperfeitas, irmãos. Até a aliança mosaica era imperfeita. Porque o sangue dos animais não podia dar solução no problema do pecado. O homem continuava longe de Deus. O homem não podia entrar no santuário, não podia estar na presença de Deus. Precisava de ter um mediador, precisava de ter ali alguém que se colocasse entre ele e Deus, um sumo sacerdote humano. Diga comigo assim, terceiro, na nova aliança, as bênçãos são eternas. Porque nas antigas alianças, a maioria delas, as bênçãos eram temporais. Mas na nova aliança, por meio de Cristo, as bênçãos são eternas. E último, diga assim, na nova lei, ou a nova lei é gravada, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do meu coração. O que era aquela primeira aliança do Éden, a segunda aliança de Adão, a terceira aliança de Noé, a quarta aliança de Abraão, a quinta aliança, não é? Falei Moisés, de Israel, a outra aliança de Davi. O que eram essas alianças, irmãos? Sombras, diga comigo, sombras. Sombras. Paulo fala que a lei era sombra do que viria, não era a realidade das coisas. Não era a imagem real das coisas, eram sombras. Tudo que nós vemos no Antigo Testamento, as alianças, as dispensações, sombras, que apontavam para Cristo na nova aliança. Tudo apontava para Cristo. E sabe, quase todas as alianças, eu posso dizer todas, menos a edênica, ou eu posso juntar a edênica com a adâmica, todas elas se consumavam por meio de sangue. Lá em Hebreus diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Porque todas as coisas, põe para mim Hebreus 9, 22, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue não há remissão. Então você olha, por exemplo, a aliança edênica e adâmica. Onde nós vemos o sangue nessa aliança? Quando o homem pecou, o que Deus fez? Matou um animal. Matou um animal para cobrir a nudez do homem. Mas antes de Deus matar um animal com o propósito de cobrir a nudez do homem, foi para providenciar resgate, para providenciar redenção. Porque o sangue daquele animal inocente agora seria dado no lugar de Adão que havia pecado. Então essas 2 alianças, não é, no Éden, elas se consumaram também com sangue. Na aliança noética, onde está o sangue? A palavra do Senhor diz que quando Noé saiu da arca, veio o arco, não é? Veio o arco no céu, ele sai da arca e ele faz um holocausto ao Senhor. Mata animais ali diante do Senhor, consumando aquela aliança que o Senhor tinha acabado de falar, também com sangue. Na aliança abraâmica, como é que Deus consumou junto com Abraão essa aliança? Por meio da circuncisão, também derramando sangue, mas também por meio do cordeiro que foi imolado lá no Monte Moriá, no lugar de Isaque. Na aliança davídica, não é? Quando Samuel vai na casa de Jessé para ungir Davi rei, o que Samuel fala? Eu venho convidar toda a família para um holocausto. Então, ali antes de Davi ser
não é, declarado rei por Samuel, ser ungido rei, houve um sacrifício. E na nova aliança, nós vemos que essa consumação aconteceu na cruz do Calvário, por meio do sangue de Jesus. E, irmãos, e por meio do sangue de Jesus nessa nova aliança, todos os nossos direitos, eles foram restaurados. Todos os nossos direitos, eles foram restaurados, mas agora de uma forma muito mais excelente. Por exemplo, lá no Éden tinha a árvore da vida. Quando Adão pecou, Deus mandou tirar a árvore da vida. E aí, lá no Gênesis, o Senhor tira a árvore da vida. Lá no Apocalipse, na consumação de todas as coisas, o que tem lá? A árvore da vida. Nós vamos poder comer da árvore da vida de novo, para termos vida eterna, porque Deus mandou tirar a árvore de lá exatamente por isso. Porque senão Adão continuaria comendo e continuaria vivendo. E não pode comer da árvore da vida e perpetuar uma vida de pecado, uma vida longe de Deus. Então, esse direito vai ser restaurado quando nós estivermos com o Senhor e nós vamos estar diante da árvore da vida. O que Adão tinha? A aliança de Adão tinha a presença de Deus. E esse direito é nos restaurado nessa nova aliança. Nós passamos a ter esse direito de termos a presença de Deus através do Espírito Santo habitando dentro de nós. Não só na viração do dia, mas 24 horas por dia, irmãos. Ele está conosco todos os dias da nossa vida, até a consumação dos séculos. A nossa aliança com Deus, ela é muito maior do que a aliança de Noé. Noé tinha o quê? A vida, porque na arca estava a salvação, estava a vida. Mas nós agora temos vida eterna, porque nós estamos numa nova aliança, não é? Essa aliança é muito mais importante do que a aliança de Abraão. Porque Deus disse, em ti serão benditas todas as famílias da terra, mas na nova aliança em Cristo, nós vamos nos assentar com Ele no seu trono e vamos governar as nações juntamente com Cristo. Estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais, irmãos. Que coisa maravilhosa. É muito mais importante do que a aliança israelita, em que Deus disse para Israel, vou te dar a tua terra, agora o Senhor nos dá as nações, pede-me e te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Essa aliança é mais importante do que a aliança mosaica, porque nós temos liberdade plena no Senhor, não só libertos do Egito, mas libertos de tudo que nos aprisionava. Aliança muito mais importante do que a aliança davídica, porque nós temos autoridade espiritual, unção, para vencer todos os inimigos de Deus que estão nos cercando. Vale a pena ou não vale a pena estar nessa nova aliança com Cristo? Agora, por que Deus se lembrou? Por que Deus se lembrou da sua aliança? Disse Paulo na plenitude dos tempos. Porque Ele desceu, Ele viu a nossa miséria. Ele viu que não tínhamos condições de nos salvarmos a nós mesmos. E Ele desceu para nos livrar. É isso que diz a nova aliança. Desceu para nos livrar. Moisés tem ouvido o clamor do meu povo. Lembrei-me da minha aliança e eu desci para livrar meu povo. Isso aconteceu na plenitude dos tempos. Não houve outra plenitude dos tempos maior do que essa. Em nenhuma outra aliança houve plenitude dos tempos. Somente depois de 400 anos de silêncio entre o Antigo e o Novo Testamento, veio a plenitude dos tempos em que Deus enviou seu Filho, nascido sob a lei, nascido de mulher, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de que fôssemos chamados filhos de Deus. Diz a palavra. Então, louvado e exaltado, glorificado seja o nome do Senhor por essa nova aliança, essa mais perfeita, mais excelente aliança, consumada na cruz do Calvário, por meio do sangue de Jesus, o sangue do Cordeiro Imaculado. E eu queria convidar você a ficar de pé nesse momento.